Oi, alunos, tudo bem? Bem-vindo ao Terapia. E hoje vocês vão me acompanhar fazendo a limpeza da pia, enquanto a gente conversa e troca um papinho. Então, pessoal, eu vou falar hoje com vocês sobre amizade. E uma coisa que eu aprendi, caso vocês não saibam, a maioria acho que sabe, mas eu tenho 27 anos. E uma coisa que eu aprendi sobre amizades é que aquelas amizades de fato que são relevantes, elas não são aquelas amizades de cobrança. O que eu quero dizer é, por exemplo, aquele amigo, aquela amiga que cobra sua atenção, não é aquele amigo, aquela amiga que você consegue ser autêntico, sabe? Você consegue ser você mesmo. Então, eu parei pra pensar ao longo de toda a minha vida, inclusive com as minhas relações privadas e etc, né? Que as pessoas que eu tenho maior proximidade, eu tô com a faca aqui, ó, né? Que eu tenho maior proximidade, não existe cobrança. Então, qual que é a dinâmica de comunicação, né? Eu mando mensagem hoje, aí às vezes a pessoa não responde no dia, responde só na outra semana ou dias depois. E tem muita gente que leva muito a sério isso de responder rápido a mensagem, né? Gente, a gente tem que parar pra pensar que todo mundo tem uma ocupação, que nem sempre as redes sociais existiram. Eu sou de uma época que a gente conversava praticamente só no MSN, né? E tipo assim, as pessoas esquecem que responder de imediato não é obrigação de ninguém, de fato. E que nem sempre você tá ali disposto a responder. Você às vezes não tá afim de responder ninguém, porque você tá resolvendo um problema seu, ou porque você de fato não quer, sei lá, você tá ocupado, né? E é diferente de quando você sabe que é uma mensagem emergente, assim, de ai meu Deus, eu preciso responder essa pessoa. Então, a gente precisa vigiar essas situações, né? São sempre situações muito difíceis de lidar, mas que, como reforçando, quando a gente tem as amizades sinceras, as amizades que você guarda mesmo, que você pode ser autêntico, você não vai se importar se a pessoa demorar para responder você. Ou pior, né, que muita gente fala que é negligência, mas, por exemplo, os meus melhores amigos eu demoro, assim, às vezes dias e chega até meses para responder. Ah, eu posso ser um amigo ruim? Posso. Mas são os meus amigos que eu consigo ser sincero, abertamente eu mesmo com eles. Então eu não preciso fingir uma atenção forçada, eu não preciso fingir uma puxação de assunto forçada, tipo, eu vou puxar assunto só pra manter a conversa. Isso não existe, tá? Pelo menos não comigo. E eu espero que as pessoas não se forcem a fazer isso comigo também. Se você não tiver a fim de me responder, eu não vou ficar nada chateado. Eu acho que isso é a maior besteira do mundo. Eu acho que todo mundo devia saber que a nossa privacidade, ela foi muito invadida e foi muito corrompida com a questão do WhatsApp, com a questão dos celulares. Hoje você não tem paz, sabe? Você tá sempre o tempo todo conectado com alguém. E aí você pode achar ou não essa conexão verdadeira, mas eu acho que é uma coisa muito artificial ainda, né? Eu acho ela mais artificial do que a época do MSN. Porque pelo menos na época do MSN, você quando desligava o computador, já era. Ninguém vai responder ninguém mais. Então eu acho que era uma coisa mais autêntica do que hoje em dia, se você for parar pra pensar. E aí, eu me peguei pensando nisso, né? Porque assim, hoje eu tô quase no final da faculdade e eu não tenho, tipo, os meus amigos comigo nas turmas, né? Desde a época que eu comecei. Não são os mesmos, inclusive eu não conheço ninguém das minhas turmas que eu tô fazendo agora, né? Com exceção de alguns amigos que entraram comigo, mas eles estão em outro período, estão estudando num período diferente, é a mesma matéria, mas um período diferente. Então eu não conheço ninguém. E aí eu parei pra pensar assim, caramba, como é difícil, né, você construir assim uma amizade, uma interação com pessoas que você não conhece, né?
eu acho... Eu me peguei pra pensar nisso, assim, no quão difícil é. E de fato é muito difícil, porque... Ai, gente, desculpa, eu tô saindo da câmera que eu tô tentando empurrar a minha gatinha aqui pro lado, que ela gosta de me ver lavando a louça. E eu sei por quê, porque tem resto de comida, né? E aí ela não é boba nem nada, ela quer aproveitar. Então eu tô de olho nela aqui. Bom, e eu descobri, né, com essas matérias novas do quão difícil é a gente fazer amizades novas. E digamos que fazer amizades novas seja sua prioridade, né? Eu garanto que não vai ser fácil, ainda mais na faculdade. Porque todo mundo é muito ocupado, muito... Assim, muito... meio que autossuficiente, não sei se essa é a palavra certa, mas a galera tá lá pra fazer o que tem que fazer e ir embora, sabe? Ninguém de fato quer ficar um tempo lá conversando, interagindo gratuitamente. Então eu acho que isso sempre vai se intensificar, isso vai ficando mais difícil conforme a gente vai envelhecendo. Quando a gente é criança é muito mais orgânico você fazer amizade com as pessoas. Aí quando você começa a ficar adulto, eu sinto que existe uma relação sempre de interesse de algum nível, sabe? Então você percebe quando algumas pessoas se aproximam de você só por interesse, e nem por interesse tipo de dinheiro, etc, mas sei lá qual tipo de interesse, sabe? E aí essas pessoas começam a se aproximar e do nada elas se afastam porque o interesse já foi concluído. Ou não foi concluído, né? As pessoas talvez projetaram você sendo uma coisa e você acabou não sendo o que elas projetavam, e aí se afastam. E isso é complicado, né? Mas é uma questão dos seres humanos normal, né? E eu me peguei pensando nisso, assim, em vários fatores, inclusive nesse de como é que a gente mantém essas amizades e como é legal as amizades que a gente mantém, e essas que duram e que você não precisa responder na hora, você demora às vezes 2 semanas pra responder, mas tá tudo bem, a pessoa sabe, te conhece e isso não afeta em nada o quão a amizade é forte, né? Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like e é isso. Espero que vocês não deixem de ser meus amigos se eu às vezes deixar de postar um vídeo ou deixar de responder um comentário. Mas eu tô tentando responder todos os comentários. Eu acho que não tem nenhum que eu não tenha respondido. Se você fez algum comentário que eu não respondi, peço desculpas porque acabou passando assim da minha vistoria. Mas é isso, pessoal. Então eu vou deixar aqui uns corações K-pop molhados. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.